Sejam todos bem-vindos ao canal Receber o Conhecimento, o canal onde você compartilha o seu talento. Fiz um vídeo falando sobre a festa das primícias relacionada à entrada triunfal de Jesus e o meu amigo aqui, Natanael Santana, fez uma pergunta muito sólida, muito robusta com relação aos seus fundamentos. Porque ele utiliza como base a posição majoritária, isso é, se você pegar qualquer compêndio que fala sobre o assunto, você vai ter a base que ele utilizou para fazer o seu questionamento. Você pode pegar da Testemunha de Jeová, vai estar escrita a mesma coisa, dos judeus messiânicos, judeus ortodoxos, você pode pegar tanto da Adventista quanto da Católica e também do mundo protestante, né, que você vai encontrar a mesma informação. Devido a isso, a minha argumentação, na verdade, ela se torna um pouco difícil de ser apresentada pelo fato de eu não ter nada, nenhuma literatura que eu possa mostrar. A minha base é apenas a Bíblia e a lógica. Devido a isso, eu vou ter que fazer um vídeo um pouquinho mais longo, porque eu quero explicar minuciosamente, ponto a ponto, e isso vai demandar um pouco de tempo, tá? Então, após a vinheta, eu vou entrar diretamente ao assunto. Vamos lá. No Receber Conhecimento, vamos aprender. Tem espaço pra você, é só aparecer. Escolha o seu tema, grave o seu falar. Envie seu vídeo, venha participar. Compartilhe e saber, todos vão crescer. Religião, saber, um novo olhar. No canal que inspira e faz pensar. No Receber Conhecimento, vem somar. Mande seu vídeo pro nosso Telegram 11982972886. Tá no esquema. Conhecimento é pra compartilhar. No Receber Conhecimento, vem brilhar. Então vamos lá, qual que vai ser a metodologia usada? Vamos partir do ponto comum, depois eu mostro a defesa dele e a minha argumentação. Depois disso, eu vou apresentar aí a proposta do Natanael e apontar as possíveis dificuldades que eu vejo nessa proposta. E vou apresentar uma possível resposta a essas dificuldades. Então, o que nós temos em comum? Nós temos em comum que as festas judaicas bíblicas são 7. Páscoa, Pães Asmos, Festa das Primícias, Pentecoste, Trombetas, Yom Kippur, que é o Dia do Perdão, e a Festa das Cabanas. Isso nós temos em comum. Essa é a sequência defendida pelo posicionamento majoritário que Natanael Santana também defende, que é o seguinte: a primeira festa é a Páscoa, segunda é Pães Asmos, que vai do dia 15 até o dia 21, um dia depois dos Pães Asmos é a Festa das Primícias, dia 16 de Nissan, e o Pentecoste também inicia a contagem no dia 16 de Nissan. Essa é a defesa do Natanael e da visão majoritária. Agora, como que eu defendo? Eu defendo que a primeira festa é em 9 de Nissan, que é a festa das primícias. Aí vem a segunda festa, que é o dia 14 de Nissan, depois vem o dia 15 de Nissan, aqui, o dia da festa dos Asmos, e no dia depois do início aqui da festa dos Asmos, aí sim tem o dia 16 de Nissan, que também é o primeiro dia de Pentecoste, da contagem do Pentecoste. Então, se você olhar direitinho, nós temos a divergência apenas na questão da primícia, que eu coloco a primícia aqui no dia 9, enquanto o Natanael coloca no dia 16. Então, por que isso ocorre? Nós vamos entrar nisso a partir deste momento. De modo bem simples e direto, por que o Natanael ele coloca a festa das primícias no dia 16? É simples, ó. A primícia, o texto é esse aqui, né? Levítico 23:11, que diz aqui que o ponto para se encontrar o dia das primícias é no dia seguinte ao sábado. Já em Pentecostes, Levítico 23:15, diz a mesma expressão, no dia seguinte ao sábado. Então, para Natanael, esse sábado e esse sábado é o mesmo dia. E que dia é? É o dia 15 de Nissan. Agora, por que o dia 15 de Nissan é um sábado, a festa dos Pães Asmos? É por causa desse texto aqui, ó. A festa dos Pães Asmos inicia no dia 15 e termina no dia 21. Então, no primeiro dia haverá Santa Convocação e no sétimo dia terá Santa Convocação. Então, dia 15 é um sábado e dia 21 é um sábado. Por que é um sábado? Porque tem uma restrição de não poder fazer nenhuma obra, não poder trabalhar. Então, por isso,
é um sábado. Então, de modo definitivo, o fundamento dele é o seguinte: o dia 16 de Nissan é o dia das primícias e também o dia 16 de Nissan é o início do Pentecostes, só que agora que está o detalhe. Não é um sábado semanal, ele é um sábado como se fosse um feriado que pode cair em qualquer dia da semana. É isso que o Natanael defende e que todas as outras obras que eu já disse que é a majoritária também defende. Agora eu vou mostrar o problema que eu encontrei dentro dessa tese. Então vamos lá. O problema do dia 16 de Nissan não ser o primeiro dia da semana. Então vamos explicar isso. Vamos ler então como eles entendem, tá? Levítico 23:15 diz o seguinte: depois para vós contareis desde o dia seguinte ao feriado do dia 15 de Nissan, que pode ser qualquer dia da semana, tá? Então é dessa forma que ele lê. Só que se você entender isso, automaticamente esse texto aqui ele passa a ser inválido, porque ele diz o seguinte: até o dia seguinte ao sétimo sábado. Então aqui é o sábado semanal ou sábado, ou conta todos os sábados que tem dentro desse período. Por quê? Se você tem que contar até o sétimo sábado, e o sétimo sábado tem que ser necessariamente o dia 50 da contagem. Então, o problema está: o dia 50 só pode ser dia seguinte ao sétimo sábado, se o dia 16 for o primeiro dia da semana. Fora essa condição, isso não acontece. Então, se esse sábado for um sábado feriado que for independente de ser o sétimo dia da semana, automaticamente esse texto se torna inválido e vamos provar a partir de agora. Então, como eu disse, eu não tenho nenhuma literatura que possa mostrar para fundamentar o que eu estou apresentando, só tenho apenas a lógica e o texto bíblico e a Bíblia. Então, se você entender essa estrutura que eu estou agora mostrando de forma analítica e mostrando que, de fato, o que o texto bíblico exige não pode ser aplicado nessa tese, para mim eu já me dou por satisfeito. Porque veja, a tese é o dia 16 de Nissan, ele pode ser qualquer dia da semana, né? E eu digo que não pode. Por que eu digo que não pode? Porque o texto não permite. Então, se o dia 16 de Nissan for o primeiro dia da semana, eu quero que você pegue e entenda esse ponto aqui do texto de Pentecostes. Ó. Ele fala assim, ó: no dia seguinte, depois para vós contareis no dia seguinte ao sábado. Aqui, ele tem que ser necessariamente o sábado do sétimo dia, tá? E eles falam que pode ser qualquer dia da semana. Aí ele fala, ó, desde que trouxeste o molho da oferta movida. Aí esse é o detalhe importante, ó, 7 semanas inteiras serão. Então você tem que contar 7 semanas inteiras. Se o sábado aqui for o sábado do sétimo dia, o que seria então o dia seguinte ao sábado? Domingo, primeiro dia da semana. 7 semanas inteiras seria então o quê? Do domingo até o sábado. Isso é 7 semanas. Isso aqui é a semana inteira. Então vamos lá. Começando aqui no primeiro dia da semana, esse aqui é o dia 16, certo? Primeiro dia da semana. Então nós vamos contar um sábado, 2 sábados, 3, 4, 5, 6, 7 sábados. O próximo dia, no dia seguinte ao sétimo sábado, contarei 50 dias. Então tá aqui, ó, 50 dias. E esse dia aqui é o primeiro dia da semana. Então, essa estrutura está tendo harmonia com o texto bíblico. Agora vamos continuar aqui. Se o dia 16 de Nissan for o segundo dia da semana e o dia 15 ser um sábado festivo, um sábado feriado, no entanto, ele é no primeiro dia da semana, tá? Então, a semana inteira ficaria dessa forma: segunda-feira até domingo, tá? Isso daqui vai ter que ser então a semana inteira, que é a contada se o dia 16 de Nissan for o segundo dia da semana. Aí nós contamos um sábado, 2 sábados, 3, 4, 5, 6, 7. O sétimo sábado, o dia seguinte ao sétimo sábado vai ser o número 50? Não, vai ser o 49. Seguindo essa mesma lógica, se o dia 16 de Nissan for o terceiro dia da semana, depois do sétimo sábado aqui vai ser o dia 50? Não, vai ser o dia 48. Se você contar o dia 16 de Nissan, no quarto dia da semana,
Você conta o primeiro sábado, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo sábado. Vai ser o dia 50? Não, vai ser o dia 47. Então, todas essas outras estruturas, você perceba que está invalidando esse texto aqui, não tá tendo harmonia. Então, nós temos aqui, ó, se o dia 16 de Nissan for no quinto dia da semana, vai acontecer a mesma coisa. O sétimo dia aqui, depois do sétimo sábado, não vai ser o dia 50, vai ser o dia 46. E isso não é porque eu quero, é porque não tem a lógica não permite. Se o dia 16 de Nissan for no sexto dia da semana, após o sétimo sábado contando depois desse dia, depois do início da contagem, vai ser o dia 45 e não o dia 50, como diz o texto. E se o dia 16 de Nissan for o sétimo dia da semana? Sétimo dia da semana, o sétimo sábado vai ser 44. Então não tem harmonia. Então não é porque eu não quero, é porque simplesmente o texto não permite que o dia 16 de Nissan possa ser qualquer dia da semana e mesmo assim ter harmonia com o contexto bíblico. O texto só permite ter harmonia se o dia 16 de Nissan for de fato o primeiro dia da semana. Então, o primeiro erro da tese de Natanael é lógico e bíblico, tá? Lógico porque não cabe a aplicação do texto de uma forma lógica, e bíblico porque os textos não permitem. Os textos trazem a regra e essa regra está sendo ignorada. Então vamos lá. Se a festa das primícias é entendido que o dia seguinte ao sábado, que este sábado é um sábado comum, é um sábado que não é o do sétimo dia, e esse daqui, ele também é o mesmo sábado desse, e você precisa contar 7 semanas inteiras, então necessariamente, para não invalidar esse texto aqui, este sábado e este sábado, ele tem que ser o do sétimo dia. Fora isso, não tem condições de estar certo. Agora vem um detalhe. Todo ano tem que cair o dia 16 de Nissan no primeiro dia da semana. Então, essa estrutura do calendário que temos hoje, ela não permite também que isso seja verdadeiro. Por quê? A semana, os dias da semana, eles são independentes de quando começa o mês, do dia do mês. Então, todos os anos, o dia 16 de Nissan, no calendário de hoje, vai cair o primeiro dia da semana? Isso não acontece, tá? Então, se essa festividade é uma festividade anual e ela tem necessariamente que cair no primeiro dia da semana, então essa estrutura do calendário que temos hoje não pode ser a mesma da estrutura do calendário dita no texto bíblico. Então a estrutura do calendário ela tem que ser uma outra estrutura, porque senão nem todo ano vai cair o dia 16 de Nissan no primeiro dia da semana. Então eles contavam de uma forma diferente, porque senão isso também não seria a realidade. Então agora eu vou mostrar aqui a minha defesa sobre o Pentecoste e o calendário que era outro, tá? Vamos lá. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque é o seguinte, eu não tenho como mostrar isso em outros documentos, em outras literaturas, porque, como eu já disse, o que eu tenho é só a base bíblica e a lógica. Se você entender a lógica daquilo que eu estou mostrando e a base bíblica, você vai aplicar dentro do calendário que temos hoje, você vai ver que não funciona, tá? Então, qual que é a base, o calendário que eu estou dizendo? O calendário que eu estou dizendo é esse aqui, ó. É nessa estrutura de calendário que é aplicado os textos bíblicos. Somente nessa estrutura eu defendo que cabe a harmonização dos textos. Então vamos lá. Da onde eu tirei essa estrutura? Eu tirei desse texto aqui, ó. Ezequiel 46:1. Diz o seguinte: assim diz o Senhor: a porta do átrio interior que dá para o oriente estará fechada. Quando ela vai estar fechada? Durante 6 dias, que são de trabalho. Mas no dia seguinte ao sábado ela se abrirá, também no dia da lua nova ela se abrirá. Então nós temos 2 requisitos que são antagônicos. Ou ela pode estar fechada ou a porta está aberta. Então não tem como estar meio aberta ou meio fechada. Não tem como. É coisas absolutas. Ou está aberta ou está fechada. Então o que eu fiz? Fiz uma coluna aqui de porta aberta. Então essa coluna inteira aqui, ó, ela é de porta aberta. E fiz um quadrado aqui, ó, de porta do átrio fechada. Então nós estamos seguindo apenas o texto, desenhando o que o texto diz. Então esse é o primeiro ponto. Aí nós chegamos a esse ponto aqui, ó. Vamos definir quais são os dias da porta fechada. Então o que é aqui, ó?
esta estará fechada durante 6 dias que são de trabalho. Então eu defini aqui que este quadrado aqui faz parte da semana de trabalho. Então são 6 dias, então eu coloquei aqui, ó, primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia. Estou colocando apenas o que está no texto, desenhando aí. Então vamos lá. Então 6 dias que são de trabalho, está bem definido aqui, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia. E continuando aqui, ela fala o seguinte, ó. A porta vai estar aberta, né, no dia de sábado. Então, nós temos aqui, ó, é o sétimo dia, sétimo dia, sétimo dia e sétimo dia. Então, nós temos 4 sábados, que está aqui na coluna da porta do átrio aberto. Então, o que nós estamos desenhando aqui, ó, é exatamente o que está no texto. E ele finaliza aqui dizendo que no dia da lua nova, ela se abrirá. Então, aqui é o dia da lua nova, está aqui no quadradinho, na parte aqui do átrio aberta, e o último dia aqui, que é o segundo dia da lua nova, vai estar aqui embaixo, né, como dia 30, um dia adicional, é um dia de ajuste, que também é lua nova, e está também aqui na coluna do átrio da porta aberta. Então é essa a estrutura que eu defendo. Então você tem aqui agora os dias do mês, né, igual o nosso, né, o nosso também tem os dias dos meses e os dias da semana. Então aqui nós temos o dia do mês e aqui nós temos o dia da semana. Então aqui porta do átrio aberta é o primeiro dia do mês, aí fecha a porta do átrio, conta 6 dias de trabalho, e aí você vai ter o sétimo dia. Então, o que é semana? Semana é esse quadrado aqui, ó, é esse pedaço aqui. Isso daqui é semana, né? Este quadrado aqui é o que é chamado semana, e é o Pentecostes, ele deixa bem claro que é para você contar semanas inteiras. Então é só este quadrado aqui que você conta dentro da contagem de Pentecoste. Então, semana inteira é isso daqui, dentro da estrutura do calendário bíblico. Então, vamos lá. Como que vai ser contado o Pentecostes? Nós vamos contar só semanas inteiras. Então, aqui é o primeiro dia de Nissan, aqui é o primeiro mês, né, que é Nissan, tá certo? Então, o Pentecoste diz que é o dia seguinte ao sábado. Então, dia 15 aqui é o sábado, tá? Do sétimo dia. O dia seguinte ao sábado vai ser dia 16, que é o primeiro dia da semana. E aí é contado só este quadrado aqui, que são semanas inteiras. Então, aqui é a primeira semana e aqui é a segunda semana. Passamos então para o segundo mês, que é o mês de Ar. Nós vamos continuar contando só semanas inteiras. Então, ó, aqui é a terceira semana, quarta semana, quinta semana, sexta semana. E aqui nós entramos agora no terceiro mês Sivan. Aqui nós vamos contar só semanas inteiras, então começa a contar daqui. Então o último dia da semana inteira é aqui. Então desse jeito nós contamos primeiro sábado, segundo sábado, terceiro sábado, quarto, quinto, sexto, sétimo sábado. E aí nós temos o dia 9 de Nissan, 9 de Sivan, que é o primeiro dia da semana, que é o dia número 50. Então, dessa forma é contada para que cheguemos no dia 9 de Nissan e seja o primeiro dia da semana e seja o dia 50 da contagem de semana, não da contagem de dias ininterrupto contando os sábados mensal, que seria no caso o dia 1º ou o dia 30. Não, é contado só semana inteira, porque é isso que o texto diz. Você vai contar 7 semanas inteiras. Então, dessa forma que se conta o Pentecostes, apenas semana, e assim você soluciona esse problema. Vamos para a conclusão do primeiro erro. O primeiro erro é ignorar o que o texto bíblico diz e ignorar a lógica que a festa do Pentecostes exige para ser validada. Então, primeiro ele defende que o dia 15 de Nissan é qualquer dia da semana, e isso é impossível, como eu já mostrei, porque senão você invalida o texto. Então, eu defendo que o dia 16 de Nissan, que é o início do Pentecoste, e aí nós não temos discussão, nós temos harmonia, mas necessariamente precisa ser o primeiro dia da semana. E a outra divergência é a estrutura do calendário, porque a estrutura do calendário que temos hoje não é aplicável ao calendário bíblico, porque
todo ano, dia 16 de Nissan, precisa cair no primeiro dia da semana. Isso só acontece no calendário que eu mostrei, que tem a base bíblica em Ezequiel 46:1, que eu só apenas desenhei o calendário de acordo com o que estava sendo escrito. Então, se você entender que esse erro, essa problemática causa danos irreversíveis à tese do Natanael, eu já me dou por satisfeito. Se você discorda disso, traga a sua opinião, faça a sua harmonização do que o texto bíblico apresenta dentro da estrutura de Ezequiel 46, que é a única que fala detalhadamente sobre os dias, define os dias, e você tentar aplicar no calendário de agora, que você vai chegar na mesma conclusão que eu, que isso não tem harmonia. Então esse é o primeiro erro. Essa é a estrutura que é defendida pelo pessoal da forma majoritária, que eu julgo ser defendida também por Natanael. No entanto, Natanael pode dizer o seguinte, que essa estrutura aqui, no entanto, no calendário que eu mostrei. Só que, ainda assim, né, aceitando a proposta do calendário que eu apresentei, mesmo assim, a divergência entre a minha posição e o posicionamento do Natanael, porque a festa das primícias está no dia 16 e a minha está no dia 9. Agora, por que está assim? Porque existe mais uma restrição que está no texto que nós vamos explorar a partir de agora. A questão aqui é bem simples. Antes das primícias no dia 16, pode ou não comer pão? Por que eu digo isso? Porque esse texto que fala sobre a primícia, Levítico 23, o versículo 11 e o versículo 14, o 11 a gente identifica que está falando das primícias, e o 14 ele coloca a regra: e não podereis comer pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até o dia que trouxer essa oferta ao vosso Deus, ou seja, até o dia seguinte ao sábado, que é onde você traz a oferta. Sendo assim, como nós podemos entender esse outro texto que diz que no dia 15, né, que Êxodo 12, 15 e 16, que está falando sobre a festa dos pães ázimos, fala que desde o dia 15, 7 dias comereis pães. Opa, peraí, agora deu divergência, porque se o dia 16 diz que antes dele, né, a primícia diz que antes do dia 16 não pode comer pão, como que no dia 15 então eles vão comer pão? Está proibindo, está ordenando comer pão ao mesmo tempo? É isso que está acontecendo e é essa a problemática. Aí essa é a visão do Natanael e a visão, né, majoritária também, que é um arranjo que eles fizeram para poder justificar ter alimento de pão no dia 15 e proibição ao mesmo tempo. Então, qual que é o arranjo? O pão que está sendo feito de alimento no dia 15 é de uma colheita antiga, uma colheita que estaria estocada, e a proibição só se aplica na colheita nova, né? Naquilo que está colhendo naquele ano. Então, esse é o arranjo. Então, fica mais ou menos assim, ó. No dia 16 de Nissan é apresentado os brotos da colheita nova. E aí, até o dia 15 de Nissan não pode comer o pão, nada feito dessa nova colheita. E no dia 15 de Nissan, aí tem a colheita que está lá estocada, e dessa colheita ele faz os pães ázimos. Então, dessa forma, eles conseguem ter pão no dia 15 e se alimentar, e ao mesmo tempo apresentar os brotos da nova colheita, e assim não tá tendo uma quebra da regra, né? E isso também é defendido em qualquer literatura judaica. Se você me perguntar se esse arranjo é um arranjo que pode ser aplicado, eu digo que sim, ele pode ser aplicado nos memoriais. No entanto, naquele cenário que narra o contexto bíblico, não, tá? E eu vou explicar o porquê. Aqui o contexto bíblico fala o momento histórico que deveria ser feita essa apresentação das primícias. Ele fala o seguinte: ó, quando houveres entrado na terra, que hei de vos dar, e fizeres a sua colheita, então trareis o molho das primícias da vossa cega ao sacerdote, ele moverá o molho perante ao Senhor, para que sejais aceitos no dia seguinte ao sábado, o sacerdote o moverá. Esse cenário histórico ocorreu em Josué 4 e 5, é claro que teve desde o versículo do capítulo 1, só que no 4 e 5 ele fala mais sobre este ponto, tá? E antes disso,
não teve outra colheita, porque eles comiam maná, e o texto bíblico é bem claro, que só cessou o maná depois que eles comeram do fruto da terra, tá? E no mesmo ano, né, naquele mesmo ano que eles fizeram a primeira colheita, que eles comeram da primeira vez o produto da terra de Canaã, aí eles passaram a comer sempre produto da terra, porque o maná parou de cair. Então foi mais ou menos assim, ó. Josué 5, 10, 12 diz o seguinte, que eles estavam lá celebrando a Páscoa no dia 14 à tarde, ou seja, matou o cordeiro. Aí diz, ó, e no outro dia, ou seja, dia 15, depois da Páscoa, nesse mesmo dia, comeram do produto da terra, ou seja, no dia 15 eles comeram o produto da terra e comeram pães asmos e espiga torrada. Beleza. Depois desse dia, aí sim cessou o maná, que é no dia 16, depois que eles comeram o produto da terra, aí não caiu mais maná. Então foi mais ou menos assim, fizeram a primeira colheita, antes do dia 14, aí no dia 14 eles mataram o cordeiro. Esse dia deveria ser proibido de comer o pão feito dessa colheita nova, tá? Esse dia deveria ser. No entanto, o texto diz claramente que eles comeram. E aqui deveria ser a apresentação das primícias, né? E aí, a partir daqui, poderia comer, né, do produto da terra, mas na verdade eles já comeram aqui. E aqui cessou o maná. Então fica essa questão. Se não tinha uma colheita velha, com que grão foram feitos os pães do dia 15? Evidentemente que a lógica nos leva a pensar que foi dessa colheita nova. Ficou uma questão no ar. Houve a primeira colheita e houve a alimentação no dia 15. A questão que a gente tem que responder é: não houve apresentação das primícias em Josué 5? Porque é justamente essa a defesa de Natanael Santana mediante essa problemática que eu acabei de expor. Porque para ele não houve apresentação das primícias naquele ano. Então por que ele diz isso? Olha só a argumentação dele. Em Josué 5, do 9 ao 12, Israel não come da sua colheita, ou seja, daquilo que eles semearam, mas comeram daquilo que as nações haviam plantado. Portanto, Levítico 23, 14, só seria observado quando eles próprios tiverem plantado da sua própria colheita. Ou seja, quando ele chegou lá, já estava tudo colhido, já estava tudo plantado, eles não semearam, apenas colheram. E daquela colheita não era necessário apresentar as primícias. É isso que ele está defendendo. Sinceramente, eu não sei de onde Natanael Santana ele tirou a ideia de que a festa das primícias, as primícias, é só do trabalho da semeadura do povo de Israel, né? Aquilo que Deus deu sem ninguém semear, não precisa fazer a apresentação das primícias para que seja aceito. Eu não sei se ele defende isso, porque quando Deus deu a terra com tudo que ela possuía. E aquilo que Deus deu, tanto a terra, tanto tudo que ela possuía, passou a ser do povo de Israel. Então aquela colheita era a colheita sua, Israel. Entende? Então, não sei, né, da onde ele tirou isso. Aí eu fui procurar para ver se tinha alguma explicação, né, algum texto que poderia dar respaldo a isso. Talvez, né, não que ele tenha dito, né, seja esse aqui, Êxodo 23, 16, que diz o seguinte: eu também guardarás a festa da cega dos primeiros frutos do seu trabalho, que tiveres semeado no campo, e a festa das colheitas da saída do ano, quando tiveres colhido do campo do fruto do seu trabalho. Eu não sei se é esse texto, mas foi o único que eu encontrei dizendo assim: olha, daquilo que você tiver semeado do campo, aí você apresenta. Eu não sei. Se é esse texto, né? Nós vemos aqui no site JW, Êxodo 23, versículo 16, eu cliquei aqui, ó. Olha o que ele está dizendo aqui, ó, que não é a festa das primícias, está dizendo a festa do Pentecoste, a conclusão, o 50º dia, a conclusão de Pentecostes, e a festa das cabanas. É dessas festas que está sendo dita aqui e não das primícias. Será que ele está também justificando que a festa das primícias e a festa das cabanas não foram celebradas naquele ano? Não sei. Agora vejamos aqui, ó, Abib, tá? Abib, espigas verdes, o grão do início do amadurecimento, refere-se ao estágio inicial da maturação do grão,
que ela ocorre em março e abril. É essa daqui que é a primícia, é desse daqui. Dessa festa que ele está dizendo, né, que está dizendo o Êxodo 23:16, é dessa daqui, ó, festa das colheitas e festa de Shavuot, né? Que ocorre aonde? Aqui, ó, em março e em junho, em maio e junho, tá? Que são festas com o produto da terra maduro. Então é outro contexto, é outra coisa, não tem nada a ver com o texto de Levítico 23 que fala sobre primícias. Como que eu posso responder essa argumentação do Natanael Santana? Vamos lá. Primeiramente, você tem que entender que existe o evento primário e o evento memorial. O evento primário, por exemplo, no exemplo da Páscoa, é a saída do Egito, e o memorial é a Páscoa, né, que é celebrado todo ano, que só serve para lembrar que o povo saiu do Egito. Da mesma forma, a colheita, né? A primeira colheita que houve na entrada do povo de Israel na Terra Prometida, essa foi a primária, a primeira colheita. E as outras é uma repetição, só para lembrar que aquela terra foi dada e aqueles frutos, aquela terra que mana leite e mel, foi dada por Deus, né? Então eles apresentam as primícias para que Deus abençoe, para que seja aceito por Deus, né? Então é isso que está escrito no texto. Então vamos lá. Como que nós vamos então trabalhar essa questão? Nós vamos ter que procurar a repetição da lei, ou seja, Deuteronômio, repetição da lei, né? Que fala sobre esse mesmo assunto para ver se ele acrescenta algo que em Levítico 23 não tem. Então vamos lá. Em Levítico 23 diz o seguinte: quando houveres entrado na terra, e que hei de dar, e fizeres a sua colheita. Aqui, pelo fato da sua colheita, talvez foi a base, né, do Natanael achar que só pode ser daquilo que eles plantaram, né? Talvez seja também. Agora, em Deuteronômio 26 diz a mesma coisa: ó, quando por fim você entrar na terra de Jeová, seu Deus, lhe dá como herança e tiver tomado a posse dela, ou seja, no momento da posse, estiver morando nela, ou seja, estabeleceu a sua moradia lá, você deve pegar algumas das primícias de todos os produtos da terra que você recolher. Ou seja, tá lá na terra, você recolheu, então disso que você pegou, você seleciona algumas coisas. Então tá aqui, ó, aqui em Deuteronômio tá as instruções também. E ele fala o seguinte, ó: da terra que Jeová lhe deu, deve colocar num cesto e no lugar onde o seu Deus escolher ali para residir o seu nome. Então já estavam as instruções em Deuteronômio. Seguindo essa ideia, né, ó, eu quero mostrar aqui para vocês, ó, aqui no site do JW, Deuteronômio 26, está ligado aqui, ó, Levítico 23, tá? Então é o mesmo contexto. Agora eu gostaria de que você prestasse atenção, porque falar que não houve apresentação das primícias, para mim, é um erro, porque mesmo que não tenha assim, ó, ele pegou o cesto, levantou e tal, escrito dessa forma, mas já havia na lei as instruções do que fazer naquele momento da entrada da terra de Canaã. Vejamos o texto de Deuteronômio 26, porque ele acrescenta coisas que em Levítico não tem. Ó, então ele fala aqui: quando tiver entrado, você deve pegar os produtos da terra daquilo que você recolher. Aí, olha só, depois que você fez isso, né, colocou num cesto, entregou para o sacerdote, você deve declarar o seguinte, ó: declaro hoje a Jeová, seu Deus, que entrei na terra que Jeová nos deu, conforme jurou nossos antepassados. Então o sacerdote pegará o cesto na sua mão, colocar diante do altar, para o quê? Para que sejais aceito. É um gesto, apenas isso. Agora, ó, ele fala o seguinte, ó: agora eu entrei, recolhi, fiz a declaração que hoje entrei na terra de Canaã, ou seja, está falando sobre o evento histórico, e fala aqui, ó: agora eu trouxe as primícias dos produtos da terra que Jeová me deu. Ou seja, Jeová deu a terra com os produtos também.
Então tudo foi dado para eles por completo. Então deve colocar o cesto perante a Jeová, se curvar tal. Então tá aí. As instruções do que fazer para apresentar as primícias já estava na Torá. Então eu penso que esse texto ele deixa muito claro que no momento da entrada já tinha instrução do que eles deveriam fazer, e eu acredito que eles fizeram. Natanael ele defende que não houve apresentação das primícias na entrada de Josué na Terra Prometida. Eu defendo que houve. Eu defendo que houve baseado em quê? Em Deuteronômio 26 e em Levítico 23. Tá? Esses dois textos eles são harmoniosos. Aqui tem as instruções do que fazer na entrada do povo em Canaã, né? Ele deveria pegar algumas primícias de todos os produtos que teria lá e apresentar a Deus e fazer a declaração que hoje eu entrei na terra que Jeová me deu e jurou aos nossos antepassados. Então aqui está a instrução do que tem que fazer na entrada, e aqui, né, em Levítico 23:11 diz o que não deveria fazer nesse mesmo momento, que não comereis pão, nem trigo, torrado, nem espiga verdes até o dia que trouxesse a oferta ao vosso Deus. Eu defendo exatamente do jeito que está aí. Natanael, ele diz o seguinte, que esse texto aqui do que fazer não foi feito na entrada, no momento da entrada do Josué lá na Terra Prometida. Foi feito no ano seguinte. E pelo fato de não ter que fazer isso aqui, né, eles fizeram no ano seguinte, automaticamente esse daqui também eles não seguiram, segundo o Natanael, porque eles comeram do produto da terra no dia 15. Tá? Eu já defendo que todos esses dois textos eles seguiram, e Natanael ele defende que nenhum desses dois deveria ser seguido na entrada de Josué à terra de Canaã, porque eles não haviam plantado aquilo que eles estavam colhendo, então esse texto não aplica. E você, o que diz? Faça o seu comentário, eu quero saber sua opinião. Eu sei que o vídeo está grande, mas eu preciso mostrar ponto a ponto o que eu defendo. Então, Josué 4, ele fala assim, ó: assim que a nação inteira terminou de atravessar o Jordão, Jeová disse a Josué: escolha 12 homens entre o povo, homem de cada tribo, e dê a ele a seguinte ordem: passe 12 pedras no meio do Jordão, do lugar onde os pés dos sacerdotes ficaram parados, levem com vocês e coloquem a pedra no lugar onde vocês passarão a noite. Eles estavam fazendo a travessia durante o dia, e eles iriam terminar, né, ali, vão passar a noite, vão acampar, né, no final de tudo eles vão dormir ali, e lembrando sempre que o dia para o povo de Israel começava no período noturno, então eles atravessaram no período diurno e a instrução era para onde eles iam passar a noite. Aí diz o seguinte no versículo 19: o povo saiu do Jordão, no dia 10 do primeiro mês acampou em Gilgal, na fronteira de Jericó. Eles passaram a primeira noite em Jericó no dia 10. No dia 10 era o início do dia 10, aonde eles passaram a primeira noite ali em Jericó, tá? Ali no contexto ali de Canaã, tá? Então vamos lá. Então como que foi? A travessia iniciou na manhã do dia 9. Aí eles apresentaram os frutos nesse dia 9 e finalizaram a travessia antes do pôr do sol. E aí, no início do dia 10, eles já estavam todos acampados e passaram a sua primeira noite. É isso que eu defendo e é isso que eu entendo que o texto diz, tá? Então, vamos lá. Ó, a travessia e a apresentação das primícias aconteceu no dia 9, e aqui eles comiam maná. Aí a primeira noite da Terra Prometida, no dia 10, e eles ainda comiam maná. Aí eles iniciaram a colheita bruta mesmo, tá? Aqui no dia 11, né? Depois deles ter acampado, porque depois aqui eles ainda estavam comendo maná, né?
E aqui, no dia 14 de Nissan, eles mataram o cordeiro e comiam maná. E agora chegou naquele contexto que nós vimos lá em Josué 5. Eles mataram o cordeiro, comeram e eles ainda comiam maná. Aqui eles comeram a Páscoa, né, no dia 15. Comeram a primeira vez o produto da terra de Canaã no dia 15. E aí, daí por diante, passaram a comer do produto da terra do dia 16 e o maná não caiu mais. Então é exatamente isso que eu defendo. E você consegue aplicar isso dentro do contexto apresentado lá no livro de Josué, sem perca, e eles cumprindo todas as instruções que está em Deuteronômio e em Levítico. Então vamos fazer um rápido resumo aqui agora dentro do calendário. Então, aqui no dia 8 foi o sábado, eles descansaram. No dia seguinte a esse sábado, dia 9, eles, no período diurno aqui, eles atravessaram o Rio Jordão. Eles apresentaram aqui, no dia imediato ao sábado, eles apresentaram a primícia. No dia 10, no início do dia 10, na noite do dia 10, foi a primeira noite que eles passaram na terra de Canaã. No dia 11 até o dia 14, eles comiam maná. No dia 15, foi o primeiro dia que eles comeram do produto da terra. E no dia imediato ao dia 15, que é o dia 16 aqui, eles não comeram mais maná, porque o maná parou de cair, eles passaram a comer produto da terra. E você veja que dá para você encaixar todo o contexto apresentado em Josué dentro do calendário sem perca alguma. Para mim, a única forma de interpretar, né, o texto das festas das primícias e Pentecostes é em cima desse calendário, aonde o sábado dito nas primícias é esse aqui. O dia seguinte a esse sábado é o dia 9, quando o povo de Israel atravessou o Rio Jordão e teve acesso pela primeira vez, né, ao produto da terra de Canaã. Eles dormiram, né, no dia 10, no início do dia 10, foi a primeira noite que eles passaram em Canaã. E o Pentecostes, este sábado dito aqui, é de fato o dia 15. E o dia seguinte a esse sábado é o dia 16. Então, somente nessa estrutura que eu vejo que dá para ser interpretado o contexto bíblico. Conclusão do segundo erro, na minha opinião, dizer que o texto de Deuteronômio e de Levítico só foi seguido por Josué no ano seguinte à entrada, eu entendo que não tem base, haja vista aqui no texto de Deuteronômio da instrução exata do que fazer quando entrar na terra de Canaã, né? Eu acredito que ele aconteceu quando entrou na terra de Canaã, e Natanael acredita que foi no ano seguinte da entrada de Canaã. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre o assunto. Para encerrar, a origem do questionamento foi a entrada triunfal. Eu fiz esse vídeo falando sobre a festa das primícias e a entrada triunfal e por que ela aconteceu no primeiro dia da semana, tá? Então, foi com base nesse texto que surgiu todo esse questionamento. Porque, para mim, no dia 9 de Nissan, Jesus se apresenta em Jerusalém para ser aceito, assim como demanda a lei em Levítico 23, como eu já mostrei, em Deuteronômio 26, né? Como eu já mostrei. Então, baseado em que eu digo isso? João 12:1 diz o seguinte, ó. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa para Betânia, tá? Então, 6 dias antes da Páscoa. A Páscoa aqui está no dia 14, então está aqui 14. Primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia antes da Páscoa, então foi no sábado aqui que Jesus chegou na casa de Lázaro em Betânia, passou a noite ali, porque ele janta com Lázaro e passa a noite aqui. No dia seguinte, né? No dia seguinte, ele foi para Jerusalém, então ele estava aqui. No dia seguinte, dia 9, ele foi para Jerusalém e no dia 9 ele se apresentou em Jerusalém para ser aceito, assim como era para ser feito todas as primícias, assim como é feito com a primícia lá em Josué. Ou seja, Jesus, de fato, ele se apresenta como primícia. E aí vai um detalhe muito importante que isso eu não tinha falado, tá? Porque as primícias primárias, a principal, o evento principal, ele de fato não pode ser plantado por ninguém, porque isso é graça.
Jesus foi essa primícia que não foi plantada por ninguém, foi dada por Deus. Então Jesus de fato cumpriu todo o contexto que aconteceu em Josué, aconteceu em Jesus. Porque Jesus, ele é a primícia que ninguém plantou, apenas nós, né, fomos agraciados, né, por isso que é graça, pela essa primícia dada diretamente de Deus para o seu povo, tá certo? Então, continuando aqui. Então, Jesus, ele cumpriu de fato Levítico, todos esses textos que está em amarelo, e ele também cumpriu todos esses textos que está amarelo aqui. Então, finalizando, fica dessa forma, ó. Jesus se apresenta em Jerusalém para ser aceito no dia 9 de Nissan como a primícia da graça, tá? Foi morto no dia 14 de Nissan como o Cordeiro. Os discípulos guardam o sábado do dia 15, a festa dos asmos. Jesus ressuscita como a primeira porção do Homer, tá? Que não foi plantado por ninguém, tá? Então tá aqui. E 50 dias depois, 50 dias de trabalho, depois 50 dias dentro do contexto semanal, dia 9 de Nissan, é apresentado 3.000 almas para a festa das colheitas, Shavuot. Então, é isso. Então, no dia 9 de Sivan, 3.000 pessoas é apresentado na festa do Pentecoste, no dia 50, um dia imediato ao 7º sábado. Aí, você que está acompanhando, você sabia que o Pentecoste foi no primeiro dia da semana? É à toa? Ou é simplesmente tudo que eu estou mostrando desde o início? Então é isso, pessoal. É isso que eu tinha para apresentar. Dessa forma eu termino esse vídeo. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.